Olá, família, paz. Hoje eu estou incumbida de ministrar a lição dos adolescentes, lição número 4, e o tema da nossa lição é: Eu devo ser assim? Nós vamos falar mais especificamente hoje sobre a natureza pecaminosa, né? A natureza que foi corrompida lá no jardim quando Adão e Eva pecaram. Então, o nosso texto base da lição de hoje está em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao versículo 26. E eu não vou ler o texto inteiro, porque é um texto um pouco longo e para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui, mas ele começa assim, o versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana que quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E aí, aqui na sequência, ele vai falar do que são os frutos da carne, né? O fruto da carne. E aí eu deixo a sugestão para que os alunos leiam esse texto. Gálatas 5, do 16 ao 26. É um texto muito interessante e vale muito a pena ler. Nós iremos falar hoje da questão, e o título da lição, né? Eu devo ser assim? Por que eu sou assim? Nós vamos falar um pouquinho dessa questão da natureza pecaminosa e de a carne ter os desejos de ser alimentado mesmo e o Espírito ter que, ter que controlar essa situação. A gente permitir que o Espírito Santo de Deus controle, domine os desejos da carne. E aí a nossa lição começa com a seguinte pergunta, eu acho interessante citar ela aqui nessa aula. Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você ouvia duas vozes? Aquela voz que você sabe que é o certo que tem que fazer, mas no fundo não é aquilo que você quer fazer e você quer seguir um outro caminho, sabe? Ai, eu tenho duas opções aqui, a gente sempre quer o que é mais fácil, a gente sempre quer fazer aquilo que agrada a carne. Essa é uma forma, é uma das muitas maneiras de se manifestar em nós a natureza pecaminosa. Por quê? Porque o que a nossa carne quer é realmente ser alimentada. O que a nossa carne deseja são os desejos dessa terra, são desejos corrompidos, né? E aí o que acontece? Sempre que a gente tem uma situação que nós nos sentimos assim, confrontados e que decisão tomar, para que caminho que eu vou, que lado que eu sigo, sempre vai ter uma alternativa que ela vem da carne. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixou o Espírito Santo ao nosso dispor, para que se a gente permitir, o Espírito Santo faça esse trabalho de nos conduzir e que a gente sempre escolha a opção de fortalecer o nosso espírito e fortalecer o caráter de Deus em nós, né? A gente é levado em algumas situações a tomar decisões que elas podem ter grandes consequências, benéficas ou maléficas. E é o que acontece. A gente sabe, porque o Espírito Santo, ele não nos deixa enganados quando nós estamos em comunhão com Ele. E Ele sempre nos avisa. A gente sabe, e quando a gente está debaixo da direção do Espírito, a gente não tem dúvidas do caminho a tomar, a gente não tem dúvidas quanto a obedecer à voz do Senhor.
Mas quando nós não estamos tão assim conectados, tão intensos na nossa relação com o Espírito Santo, nós não vamos pensar duas vezes para desobedecer, para tomar um caminho que de repente vai desagradar a Deus e que vai ter duras consequências. Então, por isso é tão importante, e como o próprio texto que a gente leu, nós sermos guiados pelo Espírito. E aí o primeiro tópico da nossa lição aqui, ele vai fazer a seguinte pergunta: toda pessoa é má? Olha só, Deus nos fez conforme a imagem e a semelhança dele. Deus, ele é bom, Deus, ele é perfeito. E quando conforme ele ia fazendo, tudo que ele ia fazendo, cada nova criação dele, tudo que ele ia falando, e haja luz, e haja, a gente, quando lê lá em Gênesis sobre a criação do mundo, a gente vai encontrar Deus falando assim, a palavra dizendo assim para nós: e viu Deus que era bom. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E nós, a coroa da criação do Senhor, né, a principal criação dele, conosco não seria diferente. Ele nos criou a sua imagem e a semelhança, ou seja, ele nos criou para sermos bons, para sermos perfeitos. Mas o que acontece? Assim como ele nos criou para sermos bons e termos a sua essência e sermos perfeitos e toda a essência de bondade, de justiça que está em Deus, e ele nos criou para sermos assim também, ele deu a nós, ele deu a Adão, né, o primeiro homem, o direito do livre-arbítrio, o direito de escolha. E aí não foi muito difícil e logo Adão e Eva se permitirem escolher a carne, né? Escolher a desobediência. E aí o que acontece? Ali, na atitude de desobediência de Adão e Eva, a nossa natureza, até então divina, nossa natureza semelhança de Deus, ela foi corrompida pelo pecado. E aí, a partir daí, o que até então aquela essência perfeita, aquela essência da bondade de Deus que era dominante no homem, ela foi comprometida. E aí o ser humano passou a ser dirigido pelas suas próprias vontades, pelos seus prazeres carnais, pela natureza má, pela natureza pecaminosa. Então, todos nós temos, infelizmente, devido à queda de Adão, todos nós temos essa natureza pecaminosa. E é tão sério isso e tão visível que eu vou exemplificar aqui falando, por exemplo, de quando você vai conhecer um bebê que nasceu, uma criança que ali, eu acho que é o que tem de mais puro, né? Uma criança recém-nascida, um bebê que tá ali nos seus primeiros meses de vida, alguém que não tem nenhuma maldade, né? Que é um ser, é o que há de mais puro na nossa concepção humana. Você vai ver que com poucos meses, sem ninguém ensinar, esse bebê ele vai estar dando tapa. Com poucos meses, sem ninguém mostrar como se faz, e ele está ali nos seus primeiros processos cognitivos de aprendizagem, mas esse bebê ele já vai ter uma tendência à maldade. Ele vai dar um tapa, ele vai puxar o cabelo, você já vai ver atitudes que você não precisa ensinar. Com o tempo a gente vai ensinar, dá um beijo na mamãe, abraça, essas coisas tudo a gente ensina, né? Ah, faz um carinho, dá um beijo, essas coisas a gente precisa ensinar. Mas um tapa, um puxão de cabelo, até mesmo quando começam a nascer os dentinhos e a mordida, de repente morder o amiguinho, o irmão, essas coisas ninguém ensina. Por quê? Porque a gente já nasce realmente com essa natureza pecaminosa, essa natureza humana que foi corrompida lá no Éden. E aí, quando nós somos guiados pela nossa própria natureza, a gente acaba vivendo uma vida de egoísmo, uma vida
que alimenta apenas os nossos desejos e as nossas vontades. E aí é que está o perigo, porque nós somos extremamente falhos, extremamente corrompidos pelo pecado. E quando a gente se entrega às nossas vontades, aos nossos desejos, a gente está assinando ali uma carta para o pecado dominar as nossas vidas. E é por isso que a gente precisa fazer conforme o texto que foi lido e o texto base da nossa lição. Permitir que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Porque quando a gente alimenta os nossos desejos, a nossa carne, a gente compromete a nossa relação, a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E aí, cada vez mais que você compromete, você alimenta a sua carne, você compromete essa relação, você vai perdendo aquele cuidado, aquela direção do Espírito Santo de te mostrar quando você está prestes a errar, prestes a pecar. E ele te avisa, não é esse o caminho, não. Você vai ficando insensível à voz do Espírito Santo. E aí, a gente, quando viu, já tá longe de Deus. Quando viu, você já perdeu a comunhão, você já perdeu a intimidade. E o prejuízo é muito grande para você conseguir reconquistar isso. É difícil demais. E aí, o que acontece? A nossa revista, ela está falando nesse trimestre sobre família. E aí, o que tem a ver a natureza pecaminosa, essa natureza corrompida, os desejos da carne, com essa questão familiar? E aí, a nossa revista, ela dá um exemplo aqui muito prático da Bíblia, de dois irmãos que, em um momento que eles decidiram dar espaço para essa natureza pecaminosa e ambos decidiram alimentar as suas próprias vontades, eles causaram um grande estrago na família, que é Jacó e Esaú. O momento em que Esaú chegou e ele não deu valor ali à primogenitura, aquilo que era um privilégio do irmão primogênito, do filho primogênito. E ali naquele momento que os dois, um com o desejo de ter o que era do irmão, o outro com pressa de alimentar a sua carne, abriu mão de algo que era extremamente especial e valioso, ali começou uma grande confusão em uma família. E aí, a gente, estudando a lição, é possível perceber que dentro do nosso ambiente familiar, quando porque às vezes a gente cai no erro de dizer assim, né? Lá em casa eu não preciso ser crente o tempo todo, né? Lá em casa eu posso relaxar. E não, gente. A nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, ela é contínua. Ela não depende de lugar. Não é para acontecer só quando a gente está na igreja. Não é para acontecer só quando a gente está em ambiente que é propício, em ambiente com outros cristãos. Não, a nossa vida de intimidade com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele é contínuo, ele tem que ser em todos os momentos. Então, lá em casa também precisa manifestar esse relacionamento, essa direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí o que acontece? Nós não podemos esquecer que o padrão de família de Deus é o nosso padrão ideal. Então, o que tem a ver essa questão da natureza humana, da natureza pecaminosa com a minha família? Porque na família nós também precisamos renunciar à nossa carne. Na família nós precisamos renunciar às nossas vontades para permitir que o Senhor plante em nós o plano dele, o projeto dele, o querer dele, para que a gente contribua de maneira efetiva para o bom andamento da nossa família. Quando você se preocupa só com seus interesses dentro da sua família, você está dando espaço para a sua natureza humana, carnal, pecaminosa, e de alguma forma você está comprometendo a qualidade daquela família, do padrão de Deus.
Você está comprometendo o padrão de Cristo dentro da sua família. E aí tem alguns exemplos bem práticos aqui, bem do dia a dia, que eu achei legal. E olha só, são coisas simples. Por exemplo, quando os seus pais ou os seus irmãos, eles de alguma maneira precisam de você, precisam de uma ajuda, precisam da sua atenção. E aí você fala, não é problema meu, eu não tenho que fazer isso. E aí você não se importa com o outro, mas você deixa o egoísmo te dominar, você está permitindo que essa natureza humana, ela te domine. Você está dizendo que você não precisa ser dirigido pelo Espírito Santo neste momento. E aí são exemplos simples, né? Que parece coisa boba, mas que compromete o padrão familiar de Deus para as nossas vidas. Então, a Bíblia, ela é fantástica e ela deixa muito clara o papel dos pais, aquele papel de educar nos caminhos, de criar no caminho do Senhor, de disciplinar quando preciso for, de orientar, de inculcar, de plantar a palavra no coração dos filhos e a responsabilidade dos pais quanto aos filhos na Bíblia, ela é muito grande. Mas também os filhos têm uma responsabilidade e têm um dever muito grande quanto aos pais na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito do filho em relação ao pai é que ele precisa honrar pai e mãe, e esse mandamento ele vem acompanhado de uma promessa, para que se prolongue os seus dias de vida na terra. Então é algo muito sério. Aquele filho que honra pai e mãe, ele recebe do próprio Deus uma promessa. Então, esses mandamentos, essas orientações bíblicas para a família, elas não podem ser deixadas de lado. Elas precisam ser vividas na prática. Então, nosso comportamento dentro da nossa família, ele precisa glorificar ao Senhor. Ele precisa mostrar para a nossa família, mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que estão observando a nossa família que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nós estamos sendo conduzidos por Ele dentro da família. E aí o que acontece? A gente, às vezes, parece que nós somos falhos, né? E aí parece que em alguns momentos, em algumas situações, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de colocar em prática o direcionamento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E aí a gente falha. E aí você se vê numa situação que você deu uma mancada com alguém da sua família, você deu uma mancada com o pai, ou com a mãe, com algum irmão, e aí bate aquele arrependimento, né? Porque enquanto a gente tá com o nosso relacionamento estreito com o Espírito Santo, quando a gente falha, ele avisa antes da gente falhar. Mas se a gente falhar, depois que falha, ele ainda fala com você, olha, não tá certo, não tá legal, não foi correto. E aí bate aquele pezinho na consciência, bate aquele arrependimento. E o bom é que a palavra do Senhor nos diz que ele tá sempre pronto para nos perdoar. Que ele está ali disponível, e a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, quando a gente falhar, e o nosso próximo tópico aqui, o título dele é Você Não Está Sozinho. Porque quando nós falharmos, a gente precisa entender que isso vai acontecer, né? Porque quando nós fomos comprometidos pela natureza pecaminosa, pela natureza humana, através de Adão, lá no Éden, quando isso aconteceu, isso nos deixou, tirou aquilo que nos blindava contra o pecado. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para que a gente não peque, mas às vezes vai acontecer. E aí, o que acontece? Quando acontecer, e aí tem um trecho, um versículo aqui, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer.
Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Isso exemplifica bem quando a gente falha, quando a gente erra, a gente sabe que não deveria ter feito aquilo, a gente sabe que foi errado, mas quando você viu, você já fez, você não conseguiu se controlar. E aí é uma confissão do apóstolo Paulo, que eu não entendo o que faço, pois não faço. E aí, para exemplificar isso, que a gente falha, que a gente erra, lá em Romanos 7, versículo 15, diz o seguinte: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeia. Porque às vezes vai acontecer que a gente vai falhar. E aqui foi o grande apóstolo Paulo falando isso. Mas o que acontece? Mesmo quando a gente falha, o Senhor ele está disposto a nos perdoar, ele está disposto a esquecer, jogar os nossos erros, nossos pecados no mar do esquecimento, se a gente confessar, se a gente se arrepender. E aí, olha só, lá em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, que ele estaria sempre ao nosso lado. Por isso, sempre que a gente se encontrar numa situação de perigo, numa situação que a luzinha vermelha acende e a gente pode a qualquer momento errar, pecar, e a gente sabe que naquela situação a gente está vulnerável, nós precisamos imediatamente chamar pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos orienta a fazer o que é certo e é Ele que nos ajuda, nos fortalece para que a gente se mantenha firme, para não errar. Inclusive com a nossa família, inclusive com as pessoas que nós convivemos todos os dias, com as pessoas que nós mais amamos. E aí, olha só, a história de Esaú e de Jacó, que eu citei há alguns minutos atrás, no final das contas, e aí Jacó, naquele período, ele estava ali meio desviado, né, gente? Ele fez algo muito sério, muito grave, contra o irmão dele, ele enganou o próprio pai dele. E aí ele depois passou por toda uma transformação, porque o bichinho era terrível, gente. Ele era enganador, era só Jesus na causa. Mas ele teve a oportunidade de se redimir, de se arrepender, de fazer um compromisso com Deus. E dele começou ali a nação eleita, o povo de Deus, através dele. E aí, depois de se arrepender, de passar por toda uma mudança, por ser moldado por Deus, eles ainda conseguiram consertar toda aquela situação desagradável que aconteceu com eles antes. E aí eu sugiro para vocês ler a história de Jacó e de Esaú na Bíblia para entender tudo o que aconteceu, se vocês ainda não conhecem essa história em detalhes. Fica aí essa lição para vocês, tá bom? Deus deu a chance para que eles pudessem consertar aquilo que tinha prejudicado tanto a família deles no passado. E aí, Esaú ele abriu mão da vingança de todo o mal que Jacó tinha feito para ele. E aí se reencontraram e reconciliaram. E ele teve um momento de realmente de perdão, um momento de reaproximação entre os dois irmãos. E aí o que acontece? É isso que Deus espera de nós, né? Na nossa família, porque, e aí o título da lição, né? Eu devo ser assim? Será que eu devo ser assim mesmo? É isso que Deus espera de nós. Ele entende que no caminho nós podemos falhar, mas mesmo falhando, a expectativa de Deus ao nosso respeito é que a gente retome de onde a gente tropeçou, de onde a gente falhou. E com a ajuda do Espírito Santo, que a gente vença os desejos da carne, que a gente vença a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, e que a gente consiga, assim como diz o texto base desta lição, colocar em prática o fruto do Espírito Santo. Olha só, mas o Espírito de Deus produz o amor,
a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Não tem nada que consiga suprimir essas coisas. Então, o que nós precisamos é pedir ao Espírito Santo de Deus que plante em nós esse fruto com todas essas características essenciais a qualquer cristão. E que isso possa produzir frutos, outros tipos de frutos, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Porque, afinal de contas, como que a gente pode ser um espelho e refletir Deus lá fora, na escola, no nosso relacionamento com os nossos amigos, na faculdade, enfim, em outros ambientes que a gente frequenta, se a gente não reflete isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? E é isso que o Espírito Santo espera de nós, né? Que essas pessoas que mais convivem da gente, que a gente possa refletir o amor dele, primeiramente, para essas pessoas. E aí, olha só, o último tópico da nossa lição diz o seguinte: viva diferente. A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Quantas vezes a desobedecer a Deus não nos atrai? Quantas vezes um pecadinho assim, uma mentirinha para consertar uma situação, colar numa prova, falar que não tá legal só para não ter que fazer alguma atividade que alguém em casa pediu. Quantas vezes isso parece, nossa, puxa a nossa vontade, assim, nossa atenção, falar, isso é uma mentirinha, só um pecadinho. Mas não, gente, para Deus não tem mentirinha, não tem pecadinho. Tudo é pecado, tudo é errado. Então, e isso para o mundo é muito comum. Isso para as pessoas que não temem a Deus é normal. Anormal é quem faz diferente, né? Mas nós somos diferentes. A palavra diz que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, olha só, essas coisas que para o mundo é normalzinho, legalzinho, não é pra gente. Nós viemos para esse mundo para fazermos a diferença. Então, olha só, Paulo escreveu em uma de suas cartas contando sobre a luta que é entre a carne e o espírito, a luta que é fazer o bem e fazer o mal. E a gente sabe que viver isso na prática não é tão fácil como nós estamos falando aqui. Mas ter o auxílio do Espírito Santo e ter a ajuda do Espírito Santo nesses momentos faz toda a diferença. Porque é a presença do Espírito Santo, é a nossa comunhão com Ele, é o nosso auxílio dele que vai fazer com que a gente consiga vencer os desejos da nossa carne, os caprichos da nossa natureza humana, e que a gente agrade a Deus dentro e fora do nosso ambiente familiar. E aí, olha só, partindo aqui já para a conclusão, não é fácil, gente, eu confesso. É bem mais gostoso dar aula sentado com vocês aí na nossa rodinha na igreja e pedindo para vocês lerem as referências bíblicas, tanto que aqui eu acabei não passando muita referência, porque o legal é vocês lendo e aquele bate-papo que a gente sempre tem ali na igreja. Mas a minha orientação é para que vocês peguem, leiam a revista, leiam todas as referências, como eu sempre sugiro para vocês. E aqui, partindo para a nossa conclusão, apesar da nossa natureza humana se colocar totalmente contra a vontade de Deus, Ele deixou para nós o seu Espírito, o Espírito Santo, que é o recurso primordial para que a gente possa viver uma vida diferente, uma vida que agrade a Deus. E aí fica aqui a orientação final da nossa lição. Não se deixe levar pela natureza humana, pela natureza pecaminosa, mas se coloque em submissão à vontade do nosso Deus.
Você como adolescente, colocando isso em prática, você está assinando aí a garantia de uma vida de sucesso na presença do Senhor e também para a sociedade em que você vive, né? Uma pessoa diferente, uma pessoa com caráter de Cristo, o que é muito raro nos dias de hoje. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, nossa próxima aula comigo, né? Porque eu não sei, o próximo domingo ainda se nós já estaremos com o nosso BD, mas se Deus quiser, nossa próxima aula será ali na nossa rodinha, batendo um papo gostoso como é o nosso costume. Um abraço, fiquem com Deus.